Olá, aqui é o terapeuta Paulo Teixeira e mais um vídeo para o canal Somos Deuses. Eu tenho trazido aqui alguns temas com a intenção de ajudar na reflexão de cada indivíduo, né? Aquilo que cada um gosta, que faça avaliação, passa pelo crivo da lógica, da razão, e veja o que aproveita e o que não aproveita, né? Não tenho aqui compromisso com nenhuma religião, também não é de minha vontade falar mal, defender, nem agradar e nem desagradar nenhuma religião, porque, digamos assim, os meus pensamentos e o que eu coloco aqui, a intenção é apenas de clarear, ajudar na perspectiva de cada um se autoconhecer, né? Então a ideia é trazer conhecimento, autoconhecimento, provocar, né, provocar os questionamentos internos, né? E cada um vai fazer isso por meio da interiorização, né? Então não tenho pretensão aqui nem de trazer moralismos, nem de ser moralista, nem de criticar ninguém e nenhuma crença, tá? E nenhum credo. Não é essa a ideia. A ideia é no âmbito geral de trazer assuntos que digam respeito à espiritualidade, né? A espiritualidade num contexto como um todo. E eu entendo assim que a gente pode viver a espiritualidade tendo ou não tendo religião. Eu acredito que espiritualidade não é algo que eu tenha que ter uma religião. Não, acredito que são duas coisas distintas, tá? Digamos assim, há pessoas muito religiosas que têm uma cultura religiosa, mas podem não se ligar muito em espiritualidade, digamos assim. Pode ser que existam espiritualistas que não cultuam nenhuma religião. Então esse assunto é bem diverso. Então aqui o meu compromisso é falar de consciência enquanto consciência, que quero dizer alma, na sua trajetória e no seu aprendizado aqui. Então esse é o objetivo, porque eu tenho um pensamento, e isso aí faz parte já de temas de espiritualistas, que eu me considero um espiritualista universal, né? São temas muito recorrentes que são muito falados, né? A questão da consciência, ou seja, essa ideia agora, nos últimos anos, está muito mais difundida, principalmente no YouTube, né? E em outros meios aí de comunicação. Isso então para deixar bem claro que esse tipo de coisa independe de religião. É por isso que se alguém perguntar, querer saber se eu tenho alguma religião, eu logo digo não. Eu converso sobre espiritualidade sem pretender me apegar a nenhuma religião. Bem, o que eu entendo então por espiritualidade é isso. É a gente colocar as coisas e a gente raciocinar em termos de consciência, que eu acredito naquilo que eu acredito que somos consciências. O que seria sermos consciência? Na verdade, consciência é um nome que se dá à alma, né? Porque apenas são conceitos de nomes. Os humanos sempre vão conceituando nomes para tudo, para poder definir, né? Para ter definição. Então, uma consciência, digamos assim, uma alma encarnada que ocupa um corpo humano a fim de evoluir, a fim de fazer um processo de evolução, digamos assim. Esse processo de evolução, a gente pode pensar assim, mas para onde? Para onde é que vai chegar isso? Digamos assim, vai ascensionar essa consciência
digamos assim, vai ficar ascensionada, iluminada, digamos assim, vai estar uma só, digamos assim, entre aspas, uma só com Deus, vai se unir no todo. Por enquanto aqui que a gente, digamos assim, está usando esse corpo, por exemplo, nós somos individualidades, nós estamos individuais, ou seja, temos até dentro de uma personalidade individual, né? Que cada um é uma individualidade dentro de uma perspectiva de personalidade, mas de consciência também, porque nós estamos fazendo então uma experiência dentro da individualidade. Nós, que eu falo enquanto alma, tá? Quando eu me refiro a nós, não me falo como um personagem, como personalidade, mas quero me referir à alma, tá? Porque conforme falei nos vídeos anteriores, nós somos um corpo consciencial, ou seja, nós somos essa energia vital que está acoplada nesse corpo físico. Então, essa energia vital, que seria a consciência, ela tem vida própria. Porque, digamos assim, se ela sair desse corpo, pode ser nas experiências aí de projeção astral consciente, nas experiências inconscientes durante o sono, por exemplo, depois quando volta para o corpo lembra tudo. E a morte nada mais é do que isso, uma saída do corpo de uma maneira inconsciente. Quando o corpo relaxa, essa energia vital, que a consciência, sai para fora. Ou seja, essa é que vai ter a vida plena, essa que vai continuar vivendo, a consciência. Portanto, eu entendo assim que um corpo sem consciência, sem alma, o corpo não vive, né? Pode enterrar o corpo porque não, a consciência saiu, desligou-se, então, no caso, quando desligou, o corpo não tem mais vida. Então, o corpo consciencial é que dá essa vitalidade, né, para nós estar aqui fazendo a experiência. O que eu entendo, assim, é que nessa experiência, digamos assim, isso que eu falei até há pouco tempo, ele vai responder uma pergunta, por exemplo, do que eu falei lá atrás, que a gente tem que descobrir quem somos, de onde viemos e para onde vamos, tá? Então, isso que eu falei até agora vai responder, por exemplo, o que somos. Porque daí a gente vai entender que apenas somos uma consciência, uma alma, fazendo uma experiência no corpo físico. Ou seja, a ideia do Criador aqui, né, que eu entendo, é nos oportunizar para que nessa experiência humana aprendamos mais. E isso chama o processo, então, de evolução, a fim de nós ascensionar. Quem sabe alguns de algumas religiões cristãs vão dizer, tá, mas isso não é para ir para o céu? Quem sabe, talvez, mas digamos assim, mas no tema de espiritualidade eu entendo ascensionar. Pode ser até ter a salvação, de repente, lá para uma outra forma de conceito. O conceito não importa, porque, como eu digo, o ser humano ele costuma sempre criar conceitos e definições para tudo. Mas o interessante é como a gente se acha, como a gente se sente, como a gente se entende. E eu pergunto, será que cada um já se entende como consciência, como alma, fazendo uma experiência aqui? Eu acho que é difícil isso, né? No mundo ocidental é muito difícil isso. Eu digo que no mundo ocidental, no mundo cristão, se confunde muito a individualidade da personalidade com a consciência. As pessoas acham que são personalidades, né? A personalidade formada naquilo que tudo que aprendeu, dos pais, da sociedade, das igrejas, das faculdades, acham que são aquela personalidade. Por exemplo, se forma médico, ele diz, eu sou um médico. Se forma um engenheiro, ele diz, eu sou um engenheiro, né? É um terapeuta, é um psiquiatra, é um psicólogo, é um advogado. Eu sou aquela profissão. Pensam que são aquilo. Não, são consciências, entendo assim, são consciências fazendo uma experiência dentro de um corpo que tem aquela profissão. Então isso é interessante, mas que eu sei que no mundo ocidental, da Europa então para cá, para as Américas, essa conceituação é muito difícil, né? De os indivíduos se perceberem como almas, perceberem como consciência.
Porque uma coisa é eu saber, por exemplo, o que eu vi falar, porque ensinam, porque as religiões até ensinam, né? Que eu tenho uma alma. Mas é difícil se perceber que é a própria alma, que é a consciência, né? Então até o comum é muito comum dizer eu tenho uma alma, mas que na realidade eu não considero assim. Por exemplo, não tenho uma alma. Por quê? Porque eu sou a própria alma, eu sou a consciência que vos fala. Então essa percepção é que é interessante. Daí dentro de uma perspectiva de falando de personalidades, né? E personalidade, a psique, né? O persona, nós como consciências aprendemos junto com essa personalidade. Ou seja, essa personalidade que tem desafios, que tem conflitos, que tem momentos de alegria, que tem tristeza, que tem a melancolia. Essa personalidade que ora está feliz, ora está triste, está aprendendo, com essa personalidade a consciência aprende junto. Por isso que estamos plugados dentro de um corpo, dentro e vivendo por meio de uma personalidade. Aliás, se manifestando por dentro de uma personalidade. Significa que nós nos manifestamos por essa personalidade. Por exemplo, eu, consciência, me manifesto através da personalidade do terapeuta Paulo Teixeira. Mas eu não sou o terapeuta Paulo Teixeira. Nem tampouco sou o Paulo Teixeira. Porque Paulo Teixeira é o nome que me deram quando eu nasci. Nome que me deram para mim? Não. Não, deram para minha personalidade, pro bebê que nasceu. Para mim não, eu sou apenas uma consciência. Então, eu uso o nome de Paulo Teixeira para poder me manifestar nesse plano denso da matéria. Ou seja, então eu não sou o Paulo Teixeira, eu sou a consciência que me manifesto através do Paulo Teixeira. Veja que isso parece ser complicado, né? Parece que nos dá um nó na cabeça. Mas isso é muito comum, esse entendimento, por exemplo, entre os povos orientais, de crenças mais milenares, mais antigas, né? De que somos seres, apenas seres, né? E não corpos. E por isso que eu digo, dentro do mundo ocidental tem muita dificuldade de assimilar isso. Então, assim, o que eu entendo como espiritualidade é toda essa conjuntura, todo esse enfoque de nós entendermos quem somos, para que estamos aqui nesse plano, vivenciando dentro de um corpo humano. A ideia que eu passo é de espiritualidade nesse contexto, tá? De nós se percebermos, de nós se entendermos como consciência, como almas fazendo essa experiência. Então, por isso, digamos assim, que não vale a pena nós se apegarmos a nada do que vem da personalidade. Porque personalidade é o princípio da palavra persona, ou personagem. Então, aquilo que o personagem vive, não sou eu consciência, né? Então, o personagem é o que advém da palavra personalidade, ou seja, o id, o ego e o superego, que lá atrás, esses psiquiatras, o Freud e o Carl Jung, criaram a psicologia, né? E deram um nome, dessecaram melhor e trouxeram esse conteúdo aí da personalidade, de o que ela é formada, o id, o ego, o superego. O id, por exemplo, todos os nossos impulsos, nossos desejos, nossas vontades, né? Vontades de conquistas, vontades digamos assim, de ascensão social, vontade nossa de nos sobressair, de status, desejos sexuais, tudo aquilo. O ego, aquele contrabalanço, que faz o contrabalanço, né? E também o superego, aqueles freios que a sociedade nos bota, né? As regras, as normas que temos que seguir como humanos, tá? Então, não importa muito o que vem dessa personalidade. Por quê? Porque essa personalidade, ela é cheia de problemas. E quantos problemas, às vezes, né? Às vezes não cai dentro de uma depressão, dentro de um outro transtorno.
Então, vocês vejam, entendam que a personalidade às vezes é problemática. Às vezes vive amargurada, vive aborrecida, né? Então, assim, o que eu quero dizer é que a personalidade é uma que temos que trabalhar ela, é lógico que temos que trabalhar. Aquele que não estiver bem, é bom ter um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra. É bom procurar um profissional da área, então, para que essa personalidade, quando ela não está legal, para ela se reconstituir. Porque durante a formação dela, a formação da personalidade, enquanto vemos crescendo desde bebê até a vida adulta, ela sofre muito colapsos, sofre muito, digamos assim, ela sofre muitos solavancos, né? Então a personalidade, digamos assim, ela pode se dissociar, ou seja, ela fica meio esfacelada, dissociada, e aí surge aqueles problemas, por exemplo, dizer assim, ah, mas o sujeito lá é esquizofrênico, o sujeito sofre disso, sofre daquilo, é personalidade dissociada, dissociação. Então nós vamos reagrupar essa personalidade, né? Para a pessoa se encontrar como ser humano, né? Mais como humano, porque a parte do ser é a consciência que está daí adormecidinha ali, nem veja. Como está na maioria dos ocidentais, né? A maioria dos ocidentais, o que acontece é isso. A consciência está tipo adormecida, dormindo, num sono profundo. Por quê? Por que dormindo no sono profundo? Porque ela não se reconhece como consciência. Ela não se reconhece como ator principal que toca essa vida. E o bom é isso, é nós reconhecermos como consciência que nós somos o ator principal aqui. Nós que coordenamos, digamos assim, as atitudes, as ações, o que eu vou fazer nesta encarnação, nesse corpo, nesta personalidade. É assim que eu trago esse pensamento, por exemplo, para reflexão. Eu trago esse pensamento justamente para reflexão e cada um faça o seu próprio crivo. Cada um passa, não estou querendo que acreditam, não estou querendo aqui ser digo assim, o cara que que entende tudo, nada disso, nada. Eu apenas quero trazer reflexões para que vocês reflitam e consigam, digamos assim, se estabelecer e digamos assim, e se perceber como seres, né? Porque a palavrinha ser humano já não é à toa, né? Que ela existe. Porque ser é a consciência, o humano é o humano, a personalidade e o corpo, tá? Então, eu sempre digo, nós somos 4 veículos: a parte energética, a parte da alma e a parte do mental e a parte do corpo. Somos 4 veículos, 4 corpos, aliás, dentro deste veículo, que somos, então, nós. Então tem muito mais aqui do que um eu único individualizado. Não, tem muito mais que isso aqui. É interessante, então, trazer essas reflexões aqui, para que contribua, de uma forma a contribuir, como cada um se veja nesse plano, nessa superfície terrestre, como cada um se avalia. Nos próximos vídeos eu quero trazer um pouquinho mais reflexões, por exemplo, sobre o suicídio. O que seria suicídio, né? Não tanto o porquê, porque motivações tem milhares, mas o que seria em tese, então, um indivíduo, por exemplo, atentar contra a própria vida, né? Eu dou uma reflexão um pouquinho mais profunda, quero trazer esse tema, tá? Uma abordagem numa perspectiva bem mais profunda. Então não vou me estender mais nesse vídeo, porque prometi de não fazer vídeos muito longos e ser vídeos mais curtos para que possam ser melhor ouvidos e assimilados. Então quero sempre trazer essas reflexões para que cada um, então, possa refletir, pensar e matutar na sua ideia, se faz sentido ou não faz, tá? Hoje eu comentei então quem somos, nos próximos vídeos vou comentar de onde vim, de onde e para onde vou, né? De onde vim e para onde vou, um de cada vez. Dessa vez então vimos aquilo que eu penso sobre quem somos, que somos consciências encarnadas num corpo, né?
tentando trazer então luz a uma reflexão, a um processo que a gente deve se perguntar, se questionar e fazer o processo de interiorização, né? De reflexão interior. Porque isso vai mudar profundamente a nossa vida. No momento que a gente se percebe quem somos, né? Principalmente quem somos, aí já vai começar uma transformação dentro de nós se entendermos como consciência, então. Essa perspectiva por ela própria, fora outros entendimentos que se possa ter de autoconhecimento, mas somente essa perspectiva já vai trazer bastante luz para a gente. Tá bom, pessoal? Até mais, até um outro dia.